Inspirados no tema da FUVEST 2016, perguntamos ao ex-ministro Renato Janini Ribeiro qual era a sua utopia em relação à educação. Utopia é um tema que eu estudei bastante, então você está falando no sentido apenas do que eu gostaria que fosse a educação no Brasil. Eu gostaria, primeiro, que ela fosse, que a gente conseguisse as metas de universalização nas fases necessárias. Na verdade, eu acho até que deveríamos ter a universalização a partir do 0 ano. Quer dizer, é de 0 a 3 anos você faz as sinapses. Então, você tem que melhorar a creche. Minha ideia no Ministério era 25% das crianças de 0 a 3 anos estão na creche. Então, temos que incluir os outros 75%. Se incluíssemos 5% ao ano e, ao mesmo tempo, garantíssemos a construção de prédios adequados, custeio suficiente pela prefeitura para manter isso e formação de professores educadores deles, de modo que quando o aluno chegasse, tudo isso estivesse pronto, não houvesse mais coisa de que o prédio está pronto, mas não há custeio, de que você tem custeio, mas não tem professores formados para essa fase. Se a gente conseguisse isso, a gente poderia ter uma trajetória programada de longo prazo, que em 15 anos colocaria todas as crianças de 0 ano em creche, e que procuraria também garantir que quando esta criança saísse digamos, da creche para entrar na pré-escola e depois no fundamental, ela continuasse com um nível de qualidade que precisa haver. Isso tudo, pelos meus cálculos, pode demorar 30 anos se você trabalhar com muito afinco. 30 anos até você ter todo mundo tendo um ensino público dos 0 aos 17 anos, de qualidade. Mas isso tem que ser feito, tem que ser programado, e é por isso também que utopia não pode ser demagogia. Há todo um conjunto de propaganda, de coisas que são ditas, promessas, projetos de lei no Senado, que propõem coisas que são inviáveis, não vão acontecer. Quer dizer, não vão acontecer porque não há a massa humana, não há recurso, e há uma coisa muito grave que é a falta de empenho das famílias. Falta de valorização da educação pelas famílias. As famílias valorizam mais a saúde, porque saúde dói, falta de saúde dói, falta de educação, burrice não dói, e não é sintomática a ignorância, e as famílias não dão essa importância, e dão importância também ao lazer, ao consumo. Então a educação no Brasil tem sido muito elogiada, muito comentada, mas ela é muito também da boca para fora. Então nós temos que ter essa política de governo, que seria você garantir que do 0 aos 17 todo mundo esteja com escolas boas, mas você tem que ter também as famílias se empenhando nisso. O senhor disse, antes da gente começar, inclusive, a entrevista, da importância da alfabetização. Nós fizemos este ano, pela primeira vez, a divulgação da avaliação nacional da alfabetização, mas com escalonamento muito claro. Quer dizer, você tem 22% que aos 8 anos de idade, na escola pública, depois de 3 anos de escolaridade, não sabem ler. 35% não sabem escrever. 57% não sabem fazer conta de somar, de multiplicar e dividir. Então isso é muito grave. Significa que mais da metade não está plenamente alfabetizada. Agora, o lado bom é que ninguém da imprensa deu destaque, mas que eu insisti muito, é o seguinte: esses 22% que não sabem ler, uma parte sabe ler cavalo, mas não sabe ler a frase. Outra parte sabe ler a frase, mas não entende o sentido dela. Esses 22% somam 3 tipos de pessoas: quem lê a palavra, quem lê a frase e quem entende. Então, você tem que tratar o aluno de maneira diferente. Se o aluno só sabe ler a palavra, cavalo, então você tem mais coisa a ensinar a ele. Se ele sabe ler a frase, então você já não precisa ensinar tanto, entendeu? Então, já está mais avançado. Então, nós demos instrumentos por essa avaliação para as escolas requalificarem a posição do alfabetizador, que, a propósito, eu acho que o alfabetizador e o professor da creche são 2 modalidades que foram tanto desvalorizadas depois da extinção do curso normal. Quer dizer, faz mais de 20 anos. Quer dizer, antes o que você tinha? Você tinha alguém que em 3 ou 4 anos de ensino médio saía professor, professora geralmente, e que tinha mais condições de ensinar e de fazer aprender que muita gente que hoje faz faculdade inteira nessa direção.
E esse é um erro que o Brasil cometeu e que ele tem que saber corrigir. Ele tem que formar pessoas para alfabetizar, para fazer as brincadeiras todas da criança pequena, porque até os 6, 7 anos você tem que brincar, mas você tem que brincar pedagogicamente. Então não é ter um adulto olhando para você não se machucar com uma faca, é ter um aluno te orientando para brincadeiras que socializem, que introduzam respeito ao outro, que façam as pessoas serem solidárias. É isso que é a grande coisa. Se você vai começar a alfabetizar aos 4, 5 anos, como alguns defendem, não é o mais importante. O mais importante é ter esse mundo lúdico bem valorizado na infância. Não perca a última parte da entrevista com o ex-ministro da Educação, Renato Janini Ribeiro. Na educação, nós temos problemas sérios, mas temos acordo sobre os fatos. Nós sabemos o que melhorou, nós sabemos o que está ruim.